de Frente. Olá, olá! Sejam bem-vindos à Linha de Frente. Aqui nós vamos falar sobre política, entretenimento e assuntos relevantes de todo o Brasil e de todo o mundo. Nós estamos aqui ao vivo, eu sou o Tomé Abduch, estamos com o nosso querido Fernando Capês, com a Pietra Bertolazzi, Marco Antônio, nosso Clark Kent, e ninguém mais do que ele, André Porciúncula. Boa noite, pessoal! Temos assuntos hoje importantes, como a venda do Twitter por 44 bilhões de dólares, feita a compra pelo Elon Musk. E tem muita gente dizendo que esse dinheiro devia ser utilizado para poder ajudar as crianças, ajuda humanitária. E aí, Petra, o que você acha disso? Eu acho que quando a gente fala sobre isso, né, acho que existe muito a intenção das pessoas quererem sinalizar virtude, né, quando elas falam o que determinada pessoa deveria fazer com aquele dinheiro, né, que ela ganhou ou gastou para determinada coisa, mas também eu ainda prefiro que alguém não faça nada, né, como Elon Musk, do que esses outros grandes magnatas, né, como o George Soros, como os Rockefeller, né, que usam essas instituições deles, contendo milhões, né, de dólares para endossar causas como a legalização do aborto, como a agenda LGBT e esse tipo de coisa. Capês, e Elon Musk, ele hoje tem mais de 100 mil funcionários, ele tem a SpaceX, ele tem empresas muito relevantes. Você acha que ele devia direcionar esse dinheiro para ajudar crianças, a fome ou outras causas? Ou ele já ajuda muita gente empregando pessoas, gerando oportunidade? Qual que é a sua opinião? Não, eu acho que ele deveria endereçar esse dinheiro para ajudar as crianças e outras causas. A verdade é essa. Poderia dar uma destinação melhor. Mas como nós vivemos um sistema que consagra a propriedade privada, o dinheiro é dele, ele faz o que ele quiser com o dinheiro dele. Então, ele comprou o Twitter. Também se vale 44 bilhões ou não, desde a Revolução Industrial, não tem mais a teoria do valor intrínseco, é o valor de mercado. Pagou o valor de mercado, pagou porque o dinheiro é dele e ele fez esta opção. Talvez, se estivesse no lugar dele, eu não faria, não sei, não tenho como julgar porque eu nunca vou ter esse dinheiro. Marco Antônio. Essa é ótima resposta. Marco Antônio, nós tivemos também o Maradona, que acabou vendendo uma camisa, a última que ele utilizou, quando ele levanta a mão, né, naquele gol de cabeça que ele fez, por 44 milhões de reais. Então a turma realmente está gastando muito dinheiro. Qual a sua opinião? Boa noite, Tomé. Boa noite a todos. Olha, Tomé, eu partilho nesse ponto da mesma premissa que o Fernando Capês. Quando o dinheiro é da pessoa, cabe a ela usar da maneira como ela quiser. Não existe esse negócio de... A Pietra falou sobre sinalização de virtude e as pessoas elas têm um raciocínio até meio burro com relação a isso, que é mas poderia acabar com a fome no mundo. Meu amigo, se tu fizer uma conta muito fácil, você vai ver que esse dinheiro não dá nem para o gasto, nem... Pelo que eu vi, acho que 3 dias de funcionamento da máquina pública americana é o que 44 bilhões de dólares representa. Então, existe um debate muito infantilizado a respeito disso. A empresa ela gera valor, ela tem funcionários e ela é um palco, ela é um ambiente onde você exerce, possivelmente agora, né, ainda melhor, a liberdade de expressão. A gente viu uma caça aos conservadores, uma caça a grupos que pensam de maneira mais voltada à direita, com uma visão de mundo mais à direita. E uma das promessas do Elon Musk em comprar o Twitter foi de ampliar essa praça pública, ampliar a transparência a respeito dessa praça pública, inclusive disponibilizando o algoritmo, né? O algoritmo da rede social de maneira totalmente aberta. Ele vai deixar aberto o algoritmo, o código, para que as pessoas saibam como que a programação acontece. Mas isso é a liberdade de expressão que todo mundo espera? Isso é muito importante para o debate público hoje, porque a gente sente a perseguição no ambiente do Instagram, no ambiente do Facebook, o próprio Google. Você tem um enviesamento ideológico que costuma... de alguma forma retaliar as pessoas mais conservadoras, mais à direita. O Elon Musk trouxe, está trazendo essa pauta e está falando, olha, aqui vai ser um nicho de ágora, de praça pública, ambiente completamente aberto. Por mais que você não goste, por mais que você não ache confortável, você tem opção, Capês, de ficar ou não no Twitter. Agora... Esse negócio que a esquerda inventa de constantemente discurso de ódio, discurso racista, xenófobo, misógino, sexista, como uma maneira de tolher a liberdade de expressão, isso é muito ruim, pernicioso, porque eles têm ampliado de maneira
abusiva essa categorização das pessoas que pensam algo que elas não gostem que pensem. Então, eu entendo que é positivo. Acho Sim, que Tomé, só como eu fui citado, só para eu poder colocar, dizer que eu concordo quando o Marco diz que não pode, tudo é discurso de ódio, tem que ter liberdade de expressão, a pessoa tem que ter liberdade de expressar o seu pensamento, fazer a sua crítica. Hoje é uma vigilância total, uma militância em cima do que a pessoa fala e pensa. O único limite é a defesa da honra, são os crimes contra a honra que estão previstos no Código Penal. Calúnia, injúria e difamação. Essa linha eu acho que não pode ultrapassar. Mas, Capê, você acha que isso vale para esquerda e para direita? Ou isso vale quando a esquerda e quando a direita isso não acontece? Porque é o que nós temos visto. Exatamente. Eu não sei, o país está dividido em esquerda e direita. Eu acho que tem o criminoso verbal, aquele que entra nas redes sociais para ofender o outro. Esse é um covarde, um imbecil, um criminoso. E tem aquele que expressa a sua linha de pensamento. Militância sobre a expressão do pensamento, isso eu acho realmente uma coisa ridícula. Qualquer coisa que você fala é politicamente incorreto, não vale. Não concordo com isso. Agora, usar também da covardia de estar escondido numa rede para ofender a honra de uma pessoa, a pessoa aí tem que ser responsabilizada. André Porciúncula, e aí, qual que é a sua opinião? O Elon Musk produz riqueza e quem produz riqueza pode dividir riqueza. Resolveu comprar essa empresa. E aí, o que você acha? Tomé, eu acho que essa falsa polêmica, né, uma polêmica artificial, demonstra a carência de uma educação financeira mais robusta na escola e no processo de imaginário público brasileiro, né? A gente ainda está muito aprisionado a vários clichês socialistas, e um desses clichês é justamente essa, né, de que a economia é um jogo de soma zero, e que um sujeito como Elon, ao comprar um Twitter por 44 bilhões, ele jogou 44 bilhões no vazio, né? Como se aquilo não gerasse riqueza agregada e toda uma cadeia coletiva de riqueza que envolve aquela compra, né? Então, da pessoa que vai limpar a empresa, da pessoa que vai produzir software, pessoas que vão ser contratadas para o empreendimento dele. Então, aquilo é riqueza agregada que sempre vai somando, na verdade, não subtraindo. Então, quando o sujeito compra uma camisa de 20 milhões, quando compra uma Ferrari de 10 milhões, você pode achar aquilo supérfluo, mas aquilo envolve toda uma cadeia produtiva que gera riqueza coletiva. Então, aquele sujeito está sendo produtivo para a sociedade. Você pode dizer, dentro de um valor de juízo moral, eu acho que esse dinheiro seria melhor empregado aqui, acolá, mas jamais pode dizer que aquele dinheiro não está afetando toda a coletividade, gerando riqueza agregada nessa coletividade, nessa sociedade. A gente precisa sair um pouquinho dessa caixinha socialista, de certos clichês de uma economia de soma zero e entender melhor como funcionam as leis econômicas. Até para complementar isso que o André falou, que é totalmente pertinente, amanhã, se a empresa for mal gerida, ela vai a zero. O valor de mercado dela desaparece. Então não existe, é bobinho, é infantil a alegação de uma pessoa que fala ele poderia acabar com a fome no mundo. E geralmente vem de alguém que não contribui em nada para a geração de riqueza. Mas, Marco Antônio, a pessoa para se tornar um grande milionário, ela tem que empreender, ela tem que gerar emprego, ela tem que desenvolver alguma coisa. Ela gere toda uma economia, ela move uma economia. Qual o problema que nós temos em se gastar dinheiro com algo que ele julga como uma liberdade de expressão? Eu acho que existem pautas que nós estamos muito cansados do Brasil hoje, né? A gente vê essa discussão, não há problema em você ser rico. Se você trabalhou com integridade, com honestidade, pagando impostos, essa pessoa é que move o Brasil. Você concorda com isso? Eu, plenamente, Sim. Totalmente. Eu acho que isso daí é maravilhoso. E eu quero sempre uma carga tributária menor. Eu não quero PROCON nas minhas costas. Mas e eu quero... Tem que taxar as grandes fortunas. Não, e eu acho que isso daí é surreal, esse negócio de taxar grandes fortunas. Isso é coisa de gente que... isso espanta as grandes fortunas para outros países. Isso é coisa de gente que acha que consegue controlar o dinheiro. É que nem querer controlar o ar. Você não consegue. Ele escapa e vai para outro país e vai gerar prosperidade em outro lugar. Mas e outra coisa, quem disse que ele não faz nada de bom, né, com o dinheiro dele? Né? A gente, inclusive, uma boa parte dos caras que realmente fazem não conta pra ninguém. Então, quem disse que ele não pega uma boa parte da fortuna dele e não ajuda nações e instituições? A gente não sabe, o dinheiro é dele. Mas e a liberdade de expressão? Você acha que agora o Twitter vai fazer com que as pessoas possam se expressar mais? Nós estamos vendo, né, que o número de seguidores da grande maioria das pessoas está crescendo agora, não estão mais limitando por conta do algoritmo. Talvez isso seja mais em decorrência de um otimismo nosso, né? Eu não sou dessas pessoas tão otimistas, então eu acho que a longo prazo a coisa não vai funcionar tão bem assim quanto o pessoal da direita no Brasil está achando. Tomara que vocês estejam certos e eu errada, mas eu não sou uma grande otimista, não. Eu acho que o Elon Musk faz parte aí do grupo de metacapitalistas, né? Os famosos socialistas fabianos, e eu não tenho muita esperança nessa compra, não. Eu acho que essa questão é só seguir a legislação aqui. É só seguir a lei. Você pode expressar o seu pensamento, você pode fazer a crítica que você quiser,
Você só não pode imputar falsamente crime a uma pessoa, difamar uma pessoa ou ofender com adjetivos pejorativos a honra subjetiva de uma pessoa. Tirando isso, qualquer tipo de controle sobre a expressão do pensamento deve ser repelido, absolutamente rejeitado em nosso país. Mas agora, Capês, a gente tem visto, né, ataques muito sérios a ministros do Supremo Tribunal Federal, realmente eles acontecem, não pactuamos com isso, é importante deixar claro, mas nós também temos visto ataques a outros poderes, né, o presidente Jair Bolsonaro e outros poderes. Sim. Por que existe essa diferença, né, esses pesos e medidas? O que leva a isso? Eu acho que o presidente, o poder legislativo, quem é ofendido tem que usar dos seus mecanismos para buscar a sua proteção. O Supremo, de certa forma, buscou lá um meio de se proteger de uma avalanche de ataques que vinham ocorrendo. Eu acho que o presidente da República, as autoridades em nosso país, precisam ser respeitadas. A gente tem um costume de desrespeitar as autoridades. Eu tenho medo desse discurso, hein? É o presidente da República. Você tem medo? Eu tenho medo desse discurso. Ele me soa um pouco autoritário. As autoridades precisam ser respeitadas. Não. Eu posso muito bem tecer críticas completamente duras, críticas fortes, veementes contra as autoridades. Aliás, o poder não está na autoridade, o poder está no povo, né? Ele emana do povo. Mas, Marco, eu acho que você não entendeu o que eu falei. Não, eu só estou tentando entender. Não, você não entendeu o que eu falei. Então, que nem aquela confusão que você fez do PROCON, que se for no pânico, você não está me entendendo. Vai, Capês, explica. O respeito à autoridade significa respeitar. Não significa que você deva concordar, ser subserviente, não criticar acidamente, não se colocar contra, não se antepor. Respeitar significa não ofender. Então, ter respeito. E o que falta no país? Está faltando muito respeito, e eu acho que no Brasil está sobrando bate-boca, está sobrando desarmonia, está sobrando discussão sobre temas absolutamente acessórios, marginais e irrelevantes, e está faltando foco naquilo que é o mais importante: destravar a economia, trazer segurança jurídica, atrair investimento externo e gerar emprego. É isso que as pessoas esperam. Mas não esse bate-boca todo. Não, peraí. Agora, vamos ouvir o André um pouquinho. Vamos ver um pouquinho. André, qual a sua opinião sobre isso? Você que tem uma base jurídica forte, o que é liberdade de expressão? O que é respeito? Quando que você desrespeita alguém? E o que pode ou não pode ser falado? E as pessoas, elas têm o direito de tolir a liberdade de quem quer falar alguma coisa? Se você quiser falar alguma coisa de uma decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal, isso é correto perante a nossa legislação? Eu tenho muito medo dessa política do Luiz XIV, né? O Estado sou eu, né? Eu sou as instituições. E quando a gente projeta críticas e ofensas a indivíduos, a própria instituição ou poderes, né? E o que eu vejo um pouco no Brasil hoje é isso. O sujeito é ofendido enquanto pessoa e ele extrapola essa crítica e essa ofensa enquanto pessoa para a instituição de uma forma geral e trata aquilo como um atentado ao próprio Estado democrático de direito, né? Aqueles discursos alongados sobre como um vídeo na internet põe em risco toda a democracia. Que democracia frágil é essa, né? Porque por conta de uma opinião, seja ela bem feita ou mal feita, injuriosa, se aquilo ofende o decoro ou não ofende, como é que essa opinião pode pôr em risco a própria estrutura institucional do Brasil, né? Então, acho que o que se adotou hoje é uma política muito personalíssima, em que as instituições são confundidas com as pessoas e você impõe aí restrições sérias às liberdades individuais e de pensamento sobre o falso pretexto de combater aí uma possível ruptura institucional. E aí que a gente vê a diferença de autoridade e autoritarismo, né? A autoridade demanda respeito intrínseco à natureza daquilo que exerce, né? Você olha e espelha no outro o respeito. E eu acho que falta nossas autoridades públicas compreender esta pequena diferença aí. Mas, André, qual a diferença entre uma ameaça verdadeira ou quando você tem uma crítica severa e algo que possa realmente acontecer, que é um desabafo? Você tem um desabafo, alguém fala alguma besteira como um desabafo, mas aquilo não é uma realidade, aquilo não vai acontecer. O que difere uma coisa da outra? Para mim também, por exemplo, vou dar aqui exemplo do próprio Daniel Silveira, né, que ele disse que queria dar uma surra de gato morto, né, até miar. Se eu não me engano, é uma expressão popular. Nenhum ser humano pode achar aquilo minimamente crível ou que isso seja uma ameaça realmente digna de se concretizar, né? Você entende que foi feita de forma inadequada, que dentro da postura da liturgia, do que se entende aí o cargo de deputado, aquilo não foi adequado. Não importa se você acha isso, mas aquilo não é uma ameaça válida. Tanto é que no julgamento dele, as autoridades públicas ali estavam dando risada dos fatos que eles estavam imputando ao Daniel Silveira. Então, acho que é bem razoável você entender o que é uma ameaça de fato, em que a possibilidade real daquilo gerar um dano físico. Eu vou dar exemplo, por exemplo, uma facada no presidente da República, que jamais foi tratada
como um atentado às instituições, né? Muito pelo contrário, ele se diz absolutamente de tudo sobre aquela facada, inclusive que não aconteceu. Então você consegue compreender, com um mínimo de bom senso e razoabilidade, a diferença entre uma ameaça real e um mero xingamento, uma mera exasperação de uma personalidade que está descontente com a outra. E essa semana vazou um rascunho de uma decisão da Suprema Corte americana que está causando aí no mundo todo comentários, desde a lei que foi feita em 1973, que é a lei conhecida como Roe versus Wade, que autoriza o aborto no país, e ela deve agora ser derrubada, ou seja, os Estados Unidos, que permitiu o aborto, pode passar a não permitir mais. E ali é uma questão complicada, porque são os estados que decidem, essa decisão pode ser uma decisão federal, então se discute muito isso no mundo. Capês. Bom, aqui no Brasil a legislação é muito clara, aborto é crime, e eu apoio essa legislação que incrimina a prática do abortamento. É permitido nas seguintes situações: quando a gravidez resulta de estupro, nesse caso é o chamado aborto sentimental ou humanitário, está previsto na legislação, ou quando é necessário para salvar a vida da gestante, que o aborto é necessário. E o Supremo tem entendido também no caso do feto anencéfalo, aquele que vai nascer sem cérebro, sem condições viáveis de vida. Então, permite a realização do abortamento nesse momento. Fora isso, acho que é uma questão complicada, eu sou contra o aborto. A decisão da Suprema Corte de deixar a critério de cada estado é perigosa. Nós temos estados, principalmente no sul dos Estados Unidos, Mississippi, Alabama, Texas, Louisiana, Arizona, são estados mais repressivos, outros são mais liberais, poderão tomar uma decisão, a meu ver, contrária à proteção da vida. Então, nesse momento, eu acho arriscada essa posição da legislação, de criticar a Suprema Corte por estar tentando rever e retroceder a liberação do aborto. Eu acho isso. Mas, Pietra, no mundo moderno, onde hoje nós temos muitas maneiras de se evitar um filho, se uma mulher engravida, você acha que ela pode ter o direito de decidir se ela quer ser mãe ou não? Ou isso realmente deve ser uma decisão tomada pelas nossas leis? Não, eu sou completamente contra essa história de que a mulher pode decidir, né, por uma outra vida, porque fala-se muito, mas o corpo dela, as regras dela. Não, um feto, um bebê é um outro corpo, né, não é o corpo dessa mulher. E quando a gente fala dos Estados Unidos, é interessante a gente observar que um dos debates, né, em torno dessa crise que está acontecendo agora em torno da lei Roe versus Jade, é que essa mulher que deu origem, né, a essa mudança na legislação lá em 73, na verdade, ela vinha de uma situação muito peculiar, né? A Jane Roe, ela veio de uma situação onde ela era estuprada constantemente, né, na infância. Ela tinha um pai alcoólatra, ela tinha uma mãe alcoólatra, foi abandonada pelo pai. Então, ela foi atrás de um aborto de uma terceira gravidez que ela teve e aí ela entrou na justiça para conseguir. Só que imediatamente assim que ela teve esse terceiro filho, ela voltou atrás e ela começou a militar pelo controle do aborto, assim. Então ela passou a ser uma militante pró-vida. Então a própria pessoa que deu origem a essa lei, que legalizou, né, que deu, na verdade, liberdade para que os estados nos Estados Unidos pudessem escolher pela liberação do aborto ou não, essa mesma mulher, ela no final da vida começou, logo que nasceu o bebê dela, ela começou a militar pela proibição da lei que ela mesma tinha criado. Então eu acho que tem muito a ver com isso também. E ao mesmo tempo também, esse documento que vazou de uma forma completamente ilegal, né? Foi criminoso o que aconteceu. A Suprema Corte, ninguém tinha visto isso antes nos Estados Unidos, então esse documento não deveria ter vazado, não deveria estar em pauta isso agora, né? Uma das coisas mais criminosas que pode acontecer a uma mulher é um estupro. E uma mulher que eventualmente é estuprada e engravida. E aí? Bom, você tem hoje, né, nos Estados Unidos, pelo menos você tem alguns dados que te mostram que a fila de adoção de pais é o dobro do tamanho da fila de crianças para adoção, né? Então você tem sempre a opção de gestar, né, essa criança e colocá-la para adoção. Então eu não acho que, de novo, é uma outra vida, não é a tua vida. Então a criança não tem nada a ver com o modo com o qual ela foi concebida. Marco Antônio. 20 segundos só. Fala, sem querer monopolizar. Mas o que a Petra colocou é importante quando você vê a fragilidade do sistema da common law. Ela colocou bem. Quer dizer, a jurisprudência foi criada em cima de um caso específico, com todas as peculiaridades, e de repente se extrai a ementa e aquilo passa a valer para outros casos que não tem nada a ver com o caso específico que gerou o julgamento. Só fazer essa observação. Marco Antônio. É que eu defendo mais a common law. Eu acho que funciona muito melhor o direito consuetudinário do que o nosso sistema positivista maluco. Aliás, eu tenho muitas críticas ao nosso sistema. Com relação ao aborto, Tomé, eu entendo que ou a vida ela tem um valor absoluto,
ou ela tem um valor relativo. Não dá pra gente brincar de ter valor relativo quando eu quero ou quando eu entendo que ela existe em alguma medida, seja no tempo, seja pela vontade da mãe, seja, enfim, pela condição econômica do casal. Então, acho que esse para mim é o ponto mais importante. Ou você está extraindo um dente, ou você está tirando uma vida. E não importa se é vida em potencial, se consegue viver fora da barriga da mãe. Eu acho que isso daí é tudo argumento utilizado até de maneira muito enviesada para tentar gerar aquela compreensão de que já que eu não consegui utilizar os métodos contraceptivos, o aborto é uma saída fácil e útil também. Eu acho até moralmente isso daí muito, muito triste. Vou provocar. Se você acompanhar a maneira como os abortos são realizados, é um negócio horroroso. Acho que tem muita gente que fala que é favorável e quando vê vídeos, o procedimento, a execução do procedimento, fica chocado e entende que não é qualquer coisa, por mais que tenha lá 3 meses, 2 meses, é um procedimento Tô te vendo meio agitado, Capês. O que está acontecendo? Não, é que se o Marco é a favor do sistema da common law, ele deve estar aplaudindo o que está acontecendo no Brasil, porque o direito virou principiológico, a lei escrita não vale nada e cada juiz faz o que quer. Ele interpreta de acordo com o que ele acha e cria uma jurisprudência nova. Nós temos que voltar para um sistema que dá parâmetros de segurança jurídica a partir do direito positivo, da legislação. Aqui não dá para fazer common law. Marco Antônio. Não, o Capês, ele está pintando uma caricatura do sistema americano. O sistema americano, em termos de segurança jurídica, eles têm uma Constituição há mais de 240 anos aproximadamente. Você tem os estados com verdadeira autonomia constitucional, inclusive esse é o debate que está sendo pautado agora, que é a mudança de paradigma de Roe versus Wade, né? Muito mais a Suprema Corte devolvendo a autonomia para os estados no que se refere à questão do aborto. Esse é o paradigma que está sendo rompido. É que você está falando de common law dos Estados Unidos, você está querendo aplicar common law no Brasil. No Brasil não vai funcionar. Não estou querendo aplicar. Estou respeitando o sistema jurídico que do preza... sistema da common law. Sim, preza pela segurança jurídica, a previsibilidade dos atores, inclusive a Suprema Corte. Qual que é o papel da Suprema Corte? Você não está vendo ministros saindo aí dando entrevista sobre o julgamento pautado, como aconteceria aqui no Brasil. Aqui você já ia ter uns 3, 4 ministros no Fantástico, na Roda Viva, falando o que pensam a respeito do caso. Esse é o ativismo judicial que nós vemos hoje. Sim, aqui no Brasil. E que está começando a acontecer também nos Estados Unidos. Mas a minha linha de raciocínio é a seguinte: no século XIX vigorava o brocardo positivista. O juiz é o escravo da lei. Isso foi sendo atenuado para o juiz virar o intérprete da lei. Só que nós estamos vivendo um momento no Brasil em que cada um faz o que quer e o direito não existe. Não existe mais a lei, não existe a dogmática, a ciência. Existe uma interpretação criada a partir de situações. Então, nos Estados Unidos pode funcionar. Nós aqui não estamos preparados para ter esse sistema. André, você não acha que podia ser via plebiscito, ou seja, a população se reúne, decide e os eleitos pelo povo, ou seja, o Congresso vota se isso deve acontecer ou não? Você acha saudável essa forma jurídica hoje, esse ativismo judicial que a gente vê acontecendo no Brasil e em todo o mundo? Então, primeiro a gente precisa dividir aqui. Primeiro que eu não gosto do termo aborto. Acho que o termo aborto é um termo eufemístico. É uma forma polida de chamar assassinato, né? E é a mesma coisa no uso feto, né? Você desumaniza o indivíduo, né? Quando você fala feto, é muito técnico, é muito frio. Porque ali é uma criança na barriga de sua mãe. Então, o que há aqui é um lobby ferrenho pela indústria de assassinato de crianças na barriga de sua mãe. Por quê? Porque é uma indústria lucrativa nos Estados Unidos. É extremamente lucrativo. Então, isso não é saúde pública, isso aí não é política de liberdade individual. Isso é uma indústria de carnificina, de matança, de genocídio real, de fato. Não é uma questão de potência, ali há um ato real, ali há um ser singular, indivisível, imultiplicável, com seu DNA completamente formado. Independente do estágio de desenvolvimento, se você tem 80 anos ou se você tem um dia de vida, você é o mesmo ser. O estágio de desenvolvimento não modifica a sua natureza. Então, o que a gente está falando aqui é justamente a impossibilidade de negociar certos direitos. Então, independente de ser plebiscito, se é Commonwealth, se é direito positivado, a gente tem que resgatar na sociedade ocidental que há certos direitos que são inegociáveis, que estão além da decisão da opinião pública, que estão além da decisão de uma corte jurídica, porque eles pertencem à própria natureza humana, eles estão na condição humana. Eu acho que é lamentável esse tipo de discussão. Graças a Deus, a Suprema Corte está prestes a revogar
a legalização do morticínio, do genocídio de crianças, e eu espero que a gente consiga trazer de volta ao imaginário público que ali se tratam de crianças na barriga de suas mães. E agora, vamos falar do ex-presidente Lula, porque mais uma vez ele falou o que não devia. Em entrevista à revista Time dos Estados Unidos, Lula culpou a Ucrânia pela guerra. Abre aspas. Às vezes fico vendo o presidente da Ucrânia na televisão como se estivesse festejando, sendo aplaudido em pé por todos os parlamentos, sabe? Esse cara é tão responsável quanto o Putin. Ele é tão responsável quanto o Putin. Porque numa guerra não tem apenas um culpado. O Saddam Hussein era tão culpado quanto o Bush, porque o Saddam Hussein poderia ter dito: pode vir aqui visitar e eu vou provar que eu não tenho armas, fecha aspas. E aí, Capês, o que você acha dessa fala do Lula? Em primeiro lugar, o Saddam Hussein é burro e morreu na forca porque não mostrou que não tinha armas de destruição em massa e deixou o Bush mentir à vontade e invadir o Iraque sem ter motivo. Então ele também foi culpado. No caso do Zelensky, a meu ver, se ele fosse um político, ele poderia ter evitado essa guerra. O Putin estava louco para invadir, está louco para tomar a Ucrânia. Ele critica o ato do Lenin de 1917 ter tirado a Ucrânia, separado a Ucrânia da Rússia para poder construir a União Soviética. Ele entende que aquilo é uma parte do território russo, principalmente a região de Donbass e ali também na Crimeia. Ele estava louco para invadir. Ora, se você tá ali, tem um Rottweiler babando na porta da tua casa, prestes a te morder, e você vai provocá-lo dizendo que você quer entrar na OTAN, você quer ingressar na OTAN para dar o motivo que ele precisa, claro que ele não é tão culpado contra o Putin. O Putin é muito mais culpado, ele quis a guerra, ele buscou o pretexto, ele quis interferir. Mas o Zelensky poderia ter tirado dele o pretexto que ele precisava. Então o Zelensky também, a meu ver, errou e ele está pagando, o povo dele está pagando pelo equívoco que ele cometeu. E acho que quando ele aparece, ele está posando de herói. Tá gostando, tá vibrando, tá sendo reconhecido mundialmente às custas das vítimas, das mulheres e crianças ucranianas. O discurso é muito bonito, mas eu quero saber uma coisa. E a soberania nacional? Quem invadiu quem? Foi o Putin que acabou invadindo a Ucrânia? Não foi o contrário. Existe uma soberania nacional. Sim. O país é dele. Não, ele faz o que ele quer. Esse discurso aqui é bonito. Vamos lá. O discurso da soberania nacional que é bonito. Eu tenho a soberania nacional, eu vou fazer aquilo que eu quiser e vou colocar o meu povo em risco. Você tem a soberania nacional, mas tem que ter bom senso, inteligência, razoabilidade, não colocar o seu país em risco sob o pretexto de defender uma soberania nacional com o inimigo ali. E agora, o Ocidente, a OTAN ajudou? Os Estados Unidos está ajudando? Ele caiu no conto do vigário. E está agora nas mãos do Putin, que é um ditador, claro, um ditador populista que usa a guerra para se perpetuar no poder. Então, claro, o principal culpado é o Putin, o Zelensky também teve responsabilidade e é isso que eu quero falar, independentemente de quem fez essa afirmação. André, a soberania nacional da Ucrânia, ela tem realmente um peso? Primeiro ponto, eu queria dizer que a equipe de gestão de crise do Lula devia ganhar 20 vezes mais o valor que ela ganha hoje. Todo dia é um incêndio diferente para poder apagar. Achei até bonitinha a gravatinha dele verde, não pensei que ele ia usar aquelas gravatas vermelhas. Para além disso, e aí vamos afastar um pouco da figura caricata do Lula, porque o Lula, ele não seguiu o ensaio, né, do roteiro do que a elite progressista de esquerda gosta de falar, né, que é o Putin é o grande vilão, único e exclusivo vilão desse processo de guerra. Mas a verdade é que a realidade é muito mais complexa e nesse aspecto eu tendo a concordar com o Capês que não se trata de relativizar a soberania, se trata de não relativizar a realidade. Se você sabe que você tem um possível adversário que está disposto, inclusive, a invadir o seu país, você tem que ter uma postura de cautela e de preocupação para que você garanta e não permita que essa invasão aconteça. Então, a gente entender que política internacional é política de realidade, não do ideal, do mundo do direito, do mundo do dever ser. No mundo do dever ser, seria lindo, a Constituição da Ucrânia e a soberania da Ucrânia seria totalmente respeitado e quem violasse essa soberania deveria ser rigorosamente punido. Mas no mundo real, quem tem armas, quem tem a força é realmente quem manda. E você, como político, tem que sim ter algum nível de bom senso para não colocar o seu país em risco. Por exemplo, o próprio presidente Bolsonaro, que adotou uma política extremamente cautelosa em referência a essa guerra,
justamente para não colocar o nosso país, o Brasil, em risco, a segurança dos brasileiros em risco. Então, eu acho que o político, acima de tudo, tem que entender que a realidade é um imperativo, não só lógico, mas um imperativo empírico. Então, você não pode se afastar dessa realidade e tentar, de todas as formas, impedir que seu povo fique exposto a riscos desnecessários. Nós temos, com certeza, tantos problemas no Brasil para poder falar sobre a guerra da Ucrânia, a guerra que está acontecendo. Marco Antônio, você acha que essa guerra dá para ser resolvida num bar tomando uma cerveja, que nem falou o ex-presidente Lula? Acho que o ponto aqui, e eu tendo a concordar com o André, e em parte... Que bom, já melhoramos. É o seguinte, existe um reducionismo por parte do Lula que preocupa, porque o Lula é aquele ser místico da esquerda, né? E eu gosto muito de dissecar a mentalidade do esquerdista. Eu gosto de abrir assim, o cucuruto, né? E ver o que tem lá dentro. Como é que alguém pode ser socialista ou alguém pode ser de esquerda? E ele faz uma coisa que me preocupa, que a esquerda faz toda hora, que é essa equivalência moral. Então ele pega o invadido, o invasor e fala, os dois são a mesma coisa, tá tudo certo. Isso é preocupante, porque ele pega o maior esquema de corrupção da história do mundo ocidental, que foi o governo dele, o governo da Dilma, e ele pega e vai falar do Bolsonaro, fala de rachadinha, fala de gabinetes paralelos que nunca foram provados, fica inventando um monte de história e cria essa pseudo-equivalência moral. Então isso me deixa muito preocupado. Quando eu escuto o Lula falar uma bobagem dessa, com certeza não tem um nível de sofisticação dos argumentos esposados aqui pelo Capês e pelo André. Eu sou, sim, favorável a uma visão muito mais realista de poder criticar qualquer líder de qualquer país. Então, mesmo a nação invadida tem no seu líder, Volodymyr Zelensky, uma figura que é complexa e é, sim, passível de uma série de críticas. Por exemplo, ele fechou os 11 partidos de oposição. E ele fez isso no transcurso aí desse período de guerra, nos últimos 2 meses. Então, como é que eu não vou criticar isso? Como é que eu vou falar que é uma nação que defende a democracia se o seu líder fecha os partidos de oposição no meio de um período bélico? Então, eu tenho que poder criticar isso, senão eu sou um hipócrita. Eu não vou ficar defendendo o Zelensky só o fato dele ter sido invadido ou só pelo fato dele ter sido invadido. Então, tem essas e várias outras questões que eu acho que são relevantes. Isso não tem absolutamente nada a ver com Lula, PT, a maneira como ele faz esse reducionismo que é pernicioso e é ruim para o debate público. Mas você vê alguma capacidade no Lula de poder resolver uma guerra sentado num bar e fazer esse tipo de comentário? Porque eu acho que a pauta nossa é isso, né? Tomando cerveja, Não, isso daí negócio. Estamos falando de uma guerra. Você imagina se o presidente Bolsonaro fala uma coisa dessa, milhões de pessoas morrendo, famílias desabrigadas, e ele diz que vai resolver a guerra sentada num bar tomando uma cerveja. Pietra. Eu acho que quando ele fala isso também, o Marco Antônio estava falando mais ou menos isso também, né? Acho que ele quer apontar, na verdade, o holofote para ele e dar a entender que se ele estivesse no lugar do Zelensky, ele faria muito melhor, ou que ele seria um bom diplomata, né? Mas no final o que ele acabou fazendo foi que ele deu um tiro no próprio pé, né? Porque o próprio PT hoje está criticando ele e, enfim, ele muito possivelmente causou aí o início de uma crise diplomática, né? É muito fácil criticar, né? É muito fácil falar de fora. Agora, quando você está no momento, nós vimos o Brasil, tudo que aconteceu nos últimos anos. É muito fácil dizer que agora vai retomar o Brasil, sendo que foram 14 anos de governo de esquerda e isso não aconteceu. E aí, André, o que você acha disso? Eu acho perfeito o que o Marco falou sobre a tentativa de fazer uma equivalência moral. É ridícula, é parte do relativismo da esquerda, né? Sempre tentar trazer opiniões diametralmente diferentes e tentar equalizar essas opiniões, né? Então, por exemplo, ele é a alma mais honesta do mundo, mesmo sendo um ex-presidiário. Então, ele tentou fazer um relativismo moral. O que a gente está tentando fazer aqui é fazer uma análise mais complexa de uma realidade que é bem dinâmica. Então, o Lula tem que ser desconsiderado. Ele não consegue nem ganhar jogo de UOL, viu, Tomé? Tem mais Lula pela frente. Vamos ver o que o Lula falou para a revista Time? Vamos ouvi-lo? Essa semana eu matei outra metade de inveja porque eu saí na capa da revista Time, gente.
Sair na capa da revista Time não é mole não, né? Nós vimos aí o Lula como um possível candidato a retomar, né, o poder no Brasil, voltar à presidência. Vocês acham que a revista realmente ela coloca isso acreditando no Lula? Para mim isso é o ou isso é uma propaganda? Ela tem, hoje em dia, nem 50% de aprovação nos Estados Unidos. E acho que até o Paulo Figueiredo aqui na Jovem Pan comentou. Ele falou que hoje ela não está nem entre as 25 revistas mais respeitadas nos Estados Unidos. Então é coisa para brasileiro ver mesmo, né, e bater palma. Então, eu acredito assim, a repercussão eleitoral disso é zero. O brasileiro está preocupado com a economia dele, com o poder de compra dele, a economia reagindo. O que decide uma eleição é a economia. Em 1992, George Bush, o pai, vinha de uma guerra vitoriosa no Iraque. E, no entanto, o problema econômico influenciou decisivamente na campanha, a ponto de James Carville, que era o marqueteiro político do Bill Clinton, ele criou lá o verbete "That's the economy, stupid". É na economia em que vai ter a decisão. E é claro, houve as circunstâncias da pandemia, a crise internacional é totalmente diferente agora do que era na época do primeiro mandato do Lula, em que o preço das commodities explodindo, a China importando, comprando tudo do Brasil. O Brasil navegava numa grande maré positiva mundial. E aqui o presidente Bolsonaro enfrentou, sem dúvida alguma, isso não há como negar, uma crise econômica sem precedentes em todo o mundo, que afetou. Acho que até o Brasil poderia estar muito pior do que se encontra. Então, o que vai decidir uma eleição é como se lida com a economia e a perspectiva de retomada do crescimento econômico. É isso que nós temos que estar focado. E é isso que está faltando no Brasil. Da segurança jurídica, parar com a instabilidade jurídica, o judiciário arbitrando tudo quanto é tipo de conflito, da estabilidade, previsibilidade para atrair investimento externo, gerar parcerias público-privadas, privatizações, emprego e crescimento econômico. É isso que importa. Mas, Marco Antônio, por que se dá tanta visibilidade ao Lula e pouca visibilidade ao atual governo pela mídia? Aí a gente vai entrar naquela velha história de que a velha, extrema imprensa, ela tem um viés político, partidário, ideológico. Você tem aí... e aqui é uma constatação, não é uma alegação, eu não estou falando isso daí da minha cabeça. A maioria dos jornalistas, das redações, tem um viés de esquerda, vai além do ensino universitário, mas a grande mola propulsora disso daí é o ambiente universitário. E isso sim cria uma espécie de esfera, de ambiente que incensa essas lideranças de esquerda. A quantidade de mídia positiva que eu vejo para Boulos, a gente nem precisa ir tão longe com relação ao Lula, porque o Lula até é uma figura midiática mais expressiva, ele sabe cavar um monte de matéria, ele não é bobo, ele tem uma equipe boa em termos de ficar cavando espaço na mídia. Mas você vê o espaço que eles dão para Boulos, para uma galera do PCdoB, é um pessoal que gosta de colocar a esquerda em pauta e gosta de demonizar a direita o tempo todo. E eles brincam muito com isso que a gente critica, né? Que são esses monolitos. Então, se você não é a favor de algo, você definitivamente é contra isso. E isso eu não estou falando que é um jornalista A, B ou C. Isso são editoriais de jornais como Folha, Estadão. Eles estão flertando muito com uma visão maniqueísta de mundo e que, infelizmente, tem gerado a sua derrocada, né? Então, ninguém mais... pelo menos do ponto de vista midiático, dá tanta relevância para esses meios de comunicação. Você vê que existe uma grande mudança, não só em termos de audiência, como de visualização e de engajamento para essas redações e para essas matérias que eles fazem. E até a CIA, a Agência de Inteligência dos Estados Unidos, está preocupada com as eleições no Brasil. Em julho do ano passado, o diretor William Burns esteve aqui e se reuniu com o presidente Bolsonaro e o general Augusto Heleno. Foi um dos maiores cargos americanos a estarem aqui presentes no Brasil. E de acordo com a agência Reuters, a CIA teria feito um alerta para Bolsonaro não levantasse a dúvida sobre o processo eleitoral. André, o que você acha disso? Você acha que eles têm que colocar ponto de vista, um outro país dizer o que o Brasil deve ou não fazer? Primeiro ponto, eu vou fazer um link com a matéria da Time, certo? Acho que é até razoavelmente fácil o Lula sair na Time, difícil ele sair na rua, dado o índice de rejeição dele. Mas o que é que eu vejo nesse movimento? Eu vejo um movimento coordenado, eu até escrevi isso recentemente. O establishment da esquerda americana está mandando um recado muito claro para o Brasil.
Eles não têm interesse numa reeleição do presidente Bolsonaro, porque o presidente não só contrariou interesses multibilionários dentro do Brasil, mas ele contrariou interesses multibilionários para fora do Brasil. Inclusive, ele desequilibrou a estrutura de poder internacional. Então, aí você tem questões de política internacional e geopolítica local. Essa questão do suposto recado que esse agente da CIA, diretor da CIA, teria dado ao presidente da República, o presidente já desmentiu em live, né? Ele já disse que isso é mentira. Eu acredito também que temos algumas opções, o Paulo Figueiredo até citou isso aí na Jovem Pan, né? Ou foi um boato criado pelos militantes de cabelo roxo na redação da revista, ou realmente a CIA não consegue mais manter segurança nem das informações que o seu diretor, o chefe supremo da organização, numa visita a um chefe de Estado tem, então ela é completamente incompetente, ou é um recado do establishment americano para a estrutura de poder político aqui no Brasil. Eu tendo a achar que é um recado desse establishment americano para a estrutura de poder do Brasil e dizer assim, olha, nós não temos interesse e nós queremos legitimar a eleição do ex-presidiário. Pietra, o que você entendeu desse recado? No final, isso aí não passa de uma grande fofocaiada, né? Porque assim, não se tem prova de que isso foi dito por ninguém da CIA, né? No final, fica nesse diz que não diz. A gente nunca vai saber se isso foi falado ou não, mas de qualquer forma, é claro que isso denota também, de certa forma, um pouco de receio, talvez, não do governo americano, talvez, mas de quem esteja acima, né? Porque eu considero que a CIA, as agências de inteligência estejam acima do governo. Talvez isso denote que elas estejam um pouco preocupadas com o fato desse assunto estar sendo levantado, né? O fato de que as pessoas que elas estejam questionando agora, né, sobre a legitimidade das eleições. Então, talvez isso denote, se for verdade, talvez isso denote um certo medo de que esse assunto não seja falado, esse assunto não seja mais falado. Mas eu tenho um problema muito sério com isso, porque quando eu debati isso daí com o Piperno no Opinião, a minha primeira reação, e eu só tinha visto isso na Reuters, e eu não tinha checado, não tinha feito absolutamente nada. E essa é uma recomendação. Qualquer coisa que você leia dessa velha imprensa, desconfia. Porque Mônica Bergamo, o pessoal que... Qualquer coluna, de qualquer colunista da Folha, mas leia com grau de ponderação, inclusive o que a gente fala aqui. Você não tem que confiar em tudo. É bobagem você sair confiando em qualquer coisa impressa ou falada na mídia. Você tem que ter naturalmente um pé atrás de desconfiança e esperar decantar aquela história, ver se não é boato, ver se tem outras fontes que corroboram aquilo que foi falado. Isso daí é básico. As pessoas são muito enganadas e a quantidade de fake news que eu leio todos os dias nesses jornais aí não está escrito. Capês, tivemos duas pessoas, né, diz a Reuters, dentro do anonimato, que disseram isso. E tem uma terceira pessoa que diz que não tem certeza se foi dito pelo próprio diretor ou por alguém da equipe dele. Dá para confiar nisso? Pelo amor de Deus, gente. A CIA vai fazer contato com o presidente de uma nação democrática sobre o sistema eleitoral? Se tem alguma crítica que se faz via Ministério das Relações Exteriores, entre embaixada. Nós estamos manifestando a nossa preocupação de que seja mantida a estabilidade política e democrática no país, que não haja nenhum tipo de golpe. A CIA vem se meter aqui para falar, a CIA está preocupada em fazer besteira no Oriente Médio, continuar errando lá. Então, evidentemente que isso é uma coisa que não dá nem para comentar. Não tenho nem condições de comentar um fato que, para mim, não tem nenhuma sustentação concreta. E olha, o presidente anunciou também que vai contratar uma auditoria antes das eleições. Esse é um claro recado ao TSE. O que vocês acham disso, Marco Antônio? Eu acho importante, de novo, qualquer democracia é fundada na desconfiança. Eu como cidadão, tenho a prerrogativa de desconfiar de tudo e de todos. E o ônus de provar que aquilo está sendo feito de maneira rígida, adequada, escorreita, é do governo. Não é do cidadão, não é o cidadão que tem que apresentar o porquê da desconfiança dele. Então, isso daí é uma espécie de aceno que o presidente faz, porque ele sabe que uma grande parte aí do público que apoia ele desconfia. E eu acho bizarro o pessoal que desconfia ser criticado por desconfiar. Quer dizer, é um software, tem um momento que pode ter falha, isso daí já foi evidenciado pelo hacker que ficou lá tramitando no sistema durante mais de 6 meses. Você tem uma série de indícios. Por que eu não posso desconfiar e por que a auditoria ou algum tipo de verificação de alguma presença é ruim?
seja das Forças Armadas fazendo as recomendações, seja de qualquer órgão institucional do governo, por que isso é ruim? Entendeu? Qualquer desconfiança ela tem que ser levada a sério, especialmente porque quando a gente falava de voto auditável, todos os partidos eram favoráveis a isso há 7 anos. E do nada, foi o Bolsonaro começar a falar sobre voto auditável, mudou o tempo. Aí todo mundo que era favorável ficou contra. E daí uma pauta que inclusive os ministros já tinham voto a respeito da mini-reforma eleitoral, eles já tinham se manifestado sobre períodos de implantação do voto auditável, do nada virou todo mundo contrário. E agora você tem Barroso falando, Fachin falando na qualidade de presidente do TSE sobre a ameaça à democracia, ele fica flertando com essa expressão o tempo todo, e o Alexandre de Moraes é o próximo aí da cadeira. Temos vários indícios de fraude nas urnas. Veja aqui, não estamos imputando nenhum crime, nem dizendo que elas são fraudáveis, mas existem muitos indícios. Urnas que têm uma tecnologia de praticamente 30 anos atrás. A democracia é feita no voto, inclusive para poder defender o voto da direita ou o voto da esquerda. Qual a sua opinião sobre isso? Bom, fraude em eleição pode ocorrer em qualquer sistema. Eu, particularmente, confio no sistema das urnas eletrônicas. Eu, inclusive, acho que ela nunca deixou de refletir o resultado correto da vontade popular. O sistema é rígido. Mas eu vou concordar com o Marco. Mais uma vez, e até me preocupa isso, no seguinte sentido: bem, pode fazer auditoria, que se faça auditoria, que se permita a realização de quantas auditorias forem realizadas, para que não haja nenhum tipo de desconfiança no sistema. Quem confia no sistema não deve temer a realização de qualquer aferição. Então eu digo, repito claramente, eu confio no sistema das urnas eletrônicas, mas eu defendo até o final o direito de quem desconfia realizar quantas auditorias desejar. Pietro. Ficou muito claro, né? Depois que o voto impresso auditável não passou, né? Ficou muito claro o medo que esse pessoal tem de ser, sei lá do que, né? De ser descoberto, ou sei lá do que possa estar acontecendo, né? Mas o simples fato dessa lei não ter passado, né? A gente já fica preocupado porque realmente não faz sentido nenhum, né? Porque se esse pessoal tem tanta certeza das urnas, por que eles não deixaram passar um negócio que era só uma certeza para o cidadão votante, né? André, o que você acha? Eu tenho um certo temor para um órgão, uma estrutura institucional que foi criada para garantir lisura, transparência e segurança, e que esse órgão, essa instituição tenha medo de mais transparência, de mais lisura e de mais segurança. Eu não consigo compreender. Eu vi o Pacheco dizendo aqui que era desnecessário a participação das Forças Armadas, eu vi empresas de auditoria. Você pode até dizer que não seja necessário, mas sim, não é necessário, mas daí causa algum prejuízo, isso afeta de alguma forma o processo, não só torna o processo mais crível, mais seguro, mais entendível, e essas reações acabam gerando essa desconfiança para a população. Eu, particularmente, gosto mais de um sistema analógico. Eu confio mais em segurança de sistemas analógicos do que no sistema digital. Não significa que o sistema analógico seja inviolável. Vimos aí as sérias denúncias que foram feitas nos Estados Unidos e a eleição lá era majoritariamente analógica. Então, para mim, fica muito claro aí que o que precisamos é ter mais transparência, mais segurança, e quanto mais agentes participando desse processo, maior é o grau de confiabilidade no processo eleitoral. E ainda falando sobre eleições, o TSE confirmou que o alistamento dos jovens eleitores foi recorde no primeiro trimestre desse ano. Mais de 1.144.000 adolescentes de 15 a 18 anos tiraram o título de eleitor. O interesse dos jovens pela política, ele tem crescido? Qual a sua opinião, Pietra? Bom, eu já focando nessa questão da doutrinação, né, que é uma coisa que eu lido diariamente. A gente vê, eu recebo denúncias, amostras, vídeos e muitos pais falando a respeito da militância política progressista que está acontecendo em sala de aula, né? Então você tem Tabata do Amaral, né, fazendo palanque político em várias escolas públicas e privadas. Você tem a Índia Guajajara, né, que recentemente também foi numa escola aqui em São Paulo fazer palanque político. Então a esquerda é muito bem articulada, né? O progressista ele é muito realmente inteligente e muito engajado nas questões culturais. Então eles vão entrando pela cultura, pelas instituições de ensino. Então você
eu acho que tem muito a ver, sim, essa história de que você tem hoje muitos professores endossando e trazendo para dentro das instituições todos esses políticos, né? Esse pessoal aí da esquerda, para falar sobre as eleições e, inclusive, para incentivar que esses jovens tirem o seu título para fazer massa, né? Para que mais votos sejam destinados à esquerda. Nós vimos que está tendo uma grande campanha política para que os jovens possam estar tirando o seu primeiro título de eleitor, e nós vemos aí pessoas como influenciadores, a grande maioria de esquerda, como a Anitta e outros, Leonardo DiCaprio, Pablo influenciando. Vital. Thaís Araújo, Lázaro Ramos. Thaís Araújo e outros. Pablo Vital que se fala. E aí? Todos da esquerda, né? Não tem ninguém da direita. Qual o interesse de colocar esses jovens para estarem tendo aí a oportunidade de votar? Bem, aí eu vou repetir algo que eu já falei, várias pessoas já falaram, né? O melhor conselho que você pode dar para o jovem é envelheça, né? Você tem... Todo jovem é meio bobão, isso é fato, eu era. Acho que todo mundo aqui era meio bobão, em alguma medida. 16 anos, você se apaixona muito fácil, você assiste Diário de Motocicleta, acha bonitinho o Che Guevara, você acha romântico. Aí vem o professor de esquerda, de história, canta musiquinha na sala de aula, todo mundo dá risada. Você quer ser que nem ele, porque você olha aquele cara mais velho, você fala, pô, esse cara deve, né, ser famoso com as mulheres. Você, né, é um discurso sedutor. Então, só que o Bolsonaro, eu vi uma manifestação meio que no ambiente das redes sociais, ele teve também uma aderência grande de pessoas que foram na direção de fazer, tirar o título de eleitor, né? Tomar essa atitude. Então eu não sei se caiu muito no colo do Pablo Vittar ou se caiu mais no colo da direita, do Bolsonaro nesse sentido, porque... houve uma adesão muito grande da esquerda, ela é muito sedutora, com a Anitta lá, seminua. Capês, eu tô vendo aqui um rosto teu, meu. Pera, não perguntei, eu quero saber se você era um jovem bobão e você passou a ser inteligente agora. Mundo, vai, fala a verdade. Eu não gostei quando ele tava falando, ele disse... Eu quero ser que nem aquele cara mais velho, apontou o dedo pra mim. Não sabe a minha idade. São mais velhos da mesa? Não sei, vocês estão falando. Então, mas brincadeiras à parte, eu acho muito positivo. Acho positivo que o jovem tire o seu título de eleitor antecipadamente, que ele participe cada vez mais da vida política, que ele se ambiente, e cabe a cada um dos candidatos fazer a defesa da sua plataforma da maneira mais inteligente possível. Todos terão tempo para isso. Repito, o foco desta eleição, a meu ver, deve ser a economia. Qual a proposta melhor para ter um Estado eficiente, um Estado viável, que não seja um Estado pesado, gastão, que consuma dinheiro público com cargos e benesses, ou seja, que facilite o desenvolvimento, que apoie a economia de mercado. É isso que tem que ser discutido. E o jovem tem plena capacidade de compreender isso. Não, seja jovem como o Marco, seja menos jovem como eu. Mas esse é o ponto, Fernando. Só vou fazer um breve parênteses antes do André falar, mas o jovem não paga boleto, o jovem não tem empregado, esse discurso pro jovem não cola. E eu entendo, eu comungo do que você está falando, exatamente, mas o que vai ter aderência para ele é muito mais o discurso cultural e artístico e dessa vibe, desse hype todo dos artistas. É onde vai pegar. Exatamente. Você foi um jovem muito inteligente, ainda é um jovem inteligente e culto, e respeite mais os jovens. Confirma um pouco mais na capacidade de discernimento deles. Eu acho que só, rapidamente, só complementando o que ele disse, Vamos lá, assim, é só você reparar que não tem quase artista da direita falando sobre isso, né? Você vê toda essa lista que o Tomé falou, que eu falei de nomes progressistas da esquerda endossando o jovem a tirar o título de eleitor. Artista não ganha um voto em eleição. O André, artista fala do efeito contrário. Ô André, Olha, por que não tem pessoas da direita fazendo essas propagandas eleitorais, somente o pessoal da esquerda? Eu acho que reflete um pouco do desespero que eles estão, né? Eu acredito que eles apostam que o jovem é imaturo e eles apostam nessa imaturidade como meio de conseguir votos. Mas eu acho que há um equilíbrio aí, eu acho que há pessoas jovens que vêm se descolando dessa retórica, desse discurso bonitinho, enfeitado da elite progressista de esquerda. E aí também você mistura que a própria elite artística acabou que ficou infantilizada, né? Ela sofre de um complexo de Peter Pan e nunca saiu do seu processo dessa adolescência. Então, acho que é o único público com que eles realmente conseguem se comunicar de igual para igual ali, porque estão no mesmo nível de desenvolvimento, de maturidade. Mas acho que no fim dos ovos não vai dar certo. Há muitos jovens aí que aderem
a política desenvolvida pelo presidente da República, e isso vai ser mais uma cartada fora do baralho. André, eu tô vendo o Capês aqui chacoalhando as pernas. Fala, Capês. Ô André, eu estudei na Faculdade do Largo São Francisco, Faculdade de Direito da USP, na década de 80, no período da redemocratização do país, período das diretas já, que nós apoiávamos, estávamos ali defendendo. Pois bem, a universidade, a Faculdade de Direito, era dominada pela esquerda. E nós fizemos uma experiência, Tomé. Eu saí candidato a presidente do Centro Acadêmico 11 de Agosto por um partido de direita. Para testar. Eu perdi por questão de 20 votos, porque no 5º ano o pessoal da direita tinha um candidato que tinha perdido e não queria que eu fosse o primeiro. Então a direita me traiu. Ou seja, essa questão de que a esquerda domina, ou jovens, é muito relativa. Tem a maioria silenciosa, de repente, não é de esquerda. A gente tá falando de um gap de 40 anos, né? Década de 80... Não sei se é um gap de 40 anos. Você está sendo até indelicada. Você está sendo indelicada comigo. Você que falou década de 80. É preconceito quanto velho. É preconceito quanto velho. Você já pensou na possibilidade de você ter perdido as eleições, que você está meio canhoteiro, assim, você estava no lugar errado, Capês? Eu defendo a economia de mercado. Sou um liberal convicto, apesar do Marco achar que o PROCON interfere no domínio econômico. Sou um liberal convicto, sou a favor, sim, da economia de mercado e da segurança jurídica. Falta nesse país, nesse momento, estabilidade jurídica e previsibilidade para atrair o capital externo, gerar investimento, negócios e emprego para quem precisa. É isso que o Brasil está precisando. Todos os outros debates são debates, ao meu ver, secundários e acessórios. Inclusive debates de costumes. Mas eu vou só para concluir, não é que eu chamei jovem de bobão, tá? Eu tava fazendo uma alusão só mandou eles envelhecerem. Não, aos jovens os desavisados que caem no conto da carochinha do professor de esquerda. Mas você chamou o jovem de bobão, sim. Os jovens são, sim. É por isso que nós não podemos ter na escola nenhum tipo de ativismo político. A escola tem que ensinar para que a pessoa possa criar o seu livre pensamento e tomar sua decisão. Defendendo o Marco, ele usou-se no sentido do jovem ter boa fé e não no sentido de ser bobo. Ele não quis dizer isso. Obrigado, até no sentido da inocência, né? Um bobo, na verdade, é o jovem inocente, né? Idealista e tal. Acho que foi isso que ele quis dizer. Até quando Mas o idealismo da esquerda, ele é muito bonito. Se fala do meio ambiente, da ajuda aos menos favorecidos. Né? Você tem uma coisa bonita, uma coisa romântica. Um jovem de direita, uma coisa romântica na esquerda. Um jovem de esquerda idealista. Você é direita peronomútil também. Sim. Aqui nessa mesa, qualquer um fica de esquerda. É que nessa mesa, qualquer um fica de esquerda, né? Nessa mesa é difícil. Isso é para outro debate. A gente vai ter outro debate com você. É isso aí, pessoal. Estamos encerrando mais um programa. Queria agradecer ao nosso querido Marco Antônio, a você, Pietra, obrigado. Obrigada. Capês, André. E esse foi o Linha de Frente. Voltamos na próxima semana com os assuntos mais quentes da semana. Um abraço a todos. Linha de Frente. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.